essa história tem que continuar. The Last of Us Parte 3 foi confirmado. Isso porque no documentário que nós tivemos do Grounded 2, sobre o making of de The Last of Us Part 2, houve uma confirmação da produção desse jogo e algumas pistas sobre o que veremos em The Last of Us Part 3. Depois do sucesso que foi o primeiro The Last of Us, e também pela controvérsia do segundo, que trata de temas como traumas, vinganças e um mundo devastado, a continuação viria em algum momento. Mas a história deve continuar, e o Neil Druckmann, o diretor de criação, roteirista e programador, confirmou com todas as palavras mais um capítulo para essa história, no final desse documentário, adicionando mais detalhes sobre o futuro da série. Ele começa falando sobre uma história que ele escreveu sendo estrelada pelo Tommy, irmão de Joel, e iria se passar após os acontecimentos de The Last of Us Part 2, já que sabemos que o Tommy continuou na noia de vingança, enquanto a Ellie já aceitou e quer seguir sua vida em paz. Seria bem interessante de ver o Tommy seguindo o caminho dele e a gente acompanhar isso tudo. Mas infelizmente, esse projeto que o Tommy iria ser estrelado nunca teve a chance de ser levado adiante, principalmente pelos outros focos da Naughty Dog e seus outros projetos. Porém, o Neil Druckmann espera que isso se torne realidade em algum momento e deixa até um gancho interessante, dizendo, seja em um jogo, na série ou de outra forma. Mas se isso acontecer, não será The Last of Us Part 3. Nessa fala de outro jogo, definitivamente ele diz sobre um jogo novo, um novo The Last of Us, porém ele deixa claro que se isso realmente rolar, não será The Last of Us Part 3. Essa história estaria mais para uma DLC standalone, talvez como Left Behind The Last of Us Part 1. Sei lá, umas 6 a 8 horas de gameplay, o que seria muito bem-vindo para contar mais sobre essa história. E também temos o fato de ser na série, já que ele diz, já que na série de The Last of Us fez muito sucesso no seu lançamento na HBO no começo de 2023, e o Neil Druckmann está completamente envolvido com a criação da série. Talvez, quem sabe, um spin-off da série contando essa história, ou quem sabe um episódio extra na segunda temporada, que será a história de The Last of Us Part 2. Aliás, a segunda temporada de The Last of Us já tem a data confirmada para começar a ser filmada, que foi no começo de janeiro deste ano, e quem sabe com a estreia no começo de 2025. Sendo assim, essa continuação do Tommy seria mais uma DLC que não foi para frente ainda, mas pode em algum momento. Mas e o verdadeiro The Last of Us Part 3? O Neil Druckmann disse que a conclusão da história de The Last of Us Part 2 foi perfeita, entre aspas, e que a Naughty Dog não é obrigada a fazer uma sequência, e que estão completamente livres para criarem o que eles desejarem. Na visão do diretor foi perfeita, é claro, mas por parte de muitos jogadores não foi, principalmente pela morte do protagonista do primeiro jogo. Please don't shoot. Joel, please get up. Porém, o fato da PlayStation não forçarem eles a criarem uma sequência é muito importante para o estúdio, assim conseguindo fazer um bom jogo no tempo necessário, sem pressa e claramente sem pressão. Principalmente por causa do crunch, que foi abordado durante o documentário. Crunch é o termo para dar o nome a grandes jornadas de trabalho que passam completamente do tempo do funcionário na indústria. Por exemplo, se a empresa precisa entregar um jogo no final do ano e ainda falta muito a ser feito, eles perdem o direito de ter um final de semana, feriados ou até mesmo passam muito da hora dentro da empresa para conseguir entregar a tempo seus trabalhos. E que os funcionários da Naughty Dog sofrem muito com isso. Não só a Naughty Dog sofreu com isso, mas também a Rockstar Games sofreu muitos ataques sobre o crunch. Mas Neil Druckmann diz que isso não vai rolar mais, e o tempo necessário para se criar o jogo será usado com moderação. E depois de anos sem um bom conceito para um terceiro jogo, já que o primeiro foi o conceito do amor de um pai por uma criança, e o segundo seria até onde você iria por justiça. E recentemente isso tudo mudou. Ele diz, abre aspas, eu não tenho a história, mas eu tenho um conceito, que pra mim é tão empolgante quanto o 1 e o 2, fecha aspas. Sendo um conceito muito importante para o segmento do jogo. Sem ele, o jogo ficaria sem um propósito, ou até sem um final decente. Com o primeiro jogo tendo o conceito de amor de um pai por uma criança, vemos que realmente um pai faria pela sua filha,
enfrentando um grande número de soldados para salvar a sua vida. I say keep walking. Where's the operating room? I ain't got time for this. Where? Top floor, the far end. E no segundo, até onde você iria pela justiça? Mostrando a Ellie perdendo tudo no processo de tentar vingar o seu pai. E assim ele comenta, abre aspas, mas é uma coisa independente, com uma linha que perpassa os três. Por isso, a sensação é de que ainda devemos ter mais um capítulo nessa história, fecha aspas. Como essa entrevista / documentário teve as suas gravações em abril de 2023, possivelmente não veremos um The Last of Us Part 3 muito em breve. Mas, quem sabe um anúncio sim, em um State of Play, um PlayStation Showcase ou algo do tipo, já que não temos a E3 mais. Talvez isso apareça na Gamescom ou na Summer Game Fest. Como Neil Druckmann confirmou a sequência, se confirma também a produção desse jogo. E se levar em conta que eles começaram a produção em abril de 2023, que foi quando as gravações desse documentário rolaram, temos atualmente quase um ano de produção já. Mas também tem o fato de que, se eles disseram isso, talvez já estivesse em produção há algum tempo, quem sabe 1 ano, 2, 3 anos, desde o lançamento do The Last of Us Part 2. Assim, levando esse tempo para uns 2 anos de produção, 3. The Last of Us Part 2 teve o seu início de produção em 2014, 1 ano depois do lançamento de The Last of Us Part 1, saindo apenas no meio de 2020, 6 anos depois. Se eles começaram a produzir The Last of Us Part 3 em 2021 ou em 2022, podemos ver o próximo jogo da série numerado, ou seja, o The Last of Us Part 3, lá em 2026. Ou quem sabe, um jogo para o PlayStation 6, já que alguns jogos já estão sendo produzidos para esse novo console. Mas talvez em 2025 poderíamos ver um spin-off de The Last of Us como uma DLC standalone. Seria bem interessante. Ou até mesmo esse ano de 2024. Agora, será que seguiríamos a história com esses personagens que conhecemos? Ellie, Abby, Tommy? Acho que sim, já que ele disse que essa história tem que ter mais um capítulo. Então faz mais sentido essa história estar se referindo a personagens que já conhecemos. Espero muito ter uma continuação desse jogo, que pra mim é um dos melhores. Torne-se membro se possível e até logo!